Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para o podcast de hoje, recebemos o professor José Roberto. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo, e também a todos que nos ouvem. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje vamos falar sobre o ideal do ser humano em harmonia com o cosmos. Como lembramos todas as vezes, a ideia não é esgotar o tema, menos ainda trazer aqui verdades absolutas, mas, amparados pelas ideias e práticas desses grandes filósofos e filósofas de todos os tempos, desses seres de muita sabedoria que seguem nos ensinando através dos tempos, a ideia é extrair o que de melhor pudermos e refletir aquilo que de útil podemos aplicar em nossas vidas através desse podcast. Bom, José Roberto, o tema é de uma amplitude muito grande e não vamos esgotá-lo, evidentemente falando. Porém, para iniciar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que é o ideal do ser humano, porque não se trata de um ideal qualquer, é algo mais específico, porque cada um de nós pode relacionar algo ideal para o nosso gosto pessoal, efetivamente falando. Bom, e também eu gostaria que você falasse sobre a nossa harmonia com o cosmos, ou seja, sobre essa relação entre o ser humano e o cosmos, ou seja, essa grande casa, esse grande organismo vivo a qual todos nós pertencemos. Danilo, é um tema muito importante porque quanto maior a visão que nós tivermos de nós como seres humanos e quanto melhor nós conseguimos estabelecer essa relação com a natureza, essa relação com o cosmos, nós podemos dizer que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles vão acompanhar essa nossa aspiração e vai nos permitir que nós cresçamos cada vez mais como seres humanos, ou seja, crescer como seres humanos significa despertar aquelas potências latentes, aquelas potências interiores que são muito necessários para que em tempos de dificuldade pessoal ou em tempos de dificuldade social, nós tenhamos sempre uma boa bússola para seguir, para não perdermos o nosso norte. Ou seja, sermos capazes de aproveitar até mesmo as dificuldades que nos cercam, para que nós possamos extrair lições para nós mesmos e assim sentirmos que nós estamos participando de uma maneira ativa, de uma maneira consciente, tanto na construção de nós mesmos, como também na colaboração com outras pessoas que nós sintamos que não têm a mesma força, que não têm a mesma perseverança. E isso é muito importante, mas para isso nós precisamos ampliar as nossas ideias, ampliar os nossos conhecimentos e também ampliar a nossa capacidade de ação no meio ambiente em que nos toca viver em qualquer época, sejam épocas mais tranquilas, de relativa paz social, ou sejam em épocas mais complicadas de, digamos assim, mais instabilidade social. Exatamente, José Roberto. E ainda aproveitando o ensejo, quando nós passamos por provas, e todos nós passamos por elas, há um processo aí de entendimento do que ela quer nos dizer, não é? Quando nós temos consciência para isso também, para estar atentos ao que está acontecendo internamente, ou seja, como seres humanos. E essa visão nos leva a uma visão também do cosmos, do todo, ou seja, o que o universo quer nos ensinar. Ou seja, é um processo de integração, de complemento. Então, quanto mais a gente se volta para dentro, não no sentido egoísta, claro, mas de se conhecer como um ser humano e se melhorar, naturalmente você entende melhor as leis do universo e o que ele quer nos dizer. Enfim, isso é muito importante de se considerar. E você falava, José Roberto, na sua explanação, sobre a ideia da bússola, ou seja, há que ter uma direção, há que ter um caminho, porque senão a gente pode perder muito tempo até chegar àquilo em que devemos chegar. Enfim, precisamos saber o que queremos também. Eu gostaria que você falasse o que é um ideal para um ser humano e qual a importância de se ter um ideal. Bom, dentro disso, José Roberto, quando uma pessoa não tem dinheiro, em linhas gerais, o ideal dela é ter dinheiro. E isso faz com que a gente se torne muito materialista, visando só o dinheiro como finalidade da vida, como o ideal para a vida. Porque, em linhas gerais, a gente busca aquilo que nos falta. Porém, você falou de um ideal de um ser humano, é algo mais especial, mais profundo também. Então, eu gostaria que você falasse como a filosofia enxerga esse ideal e qual seria esse ideal, então, para o ser humano que a filosofia nos ensina. Sim, é algo que sempre foi entendido, se nós nos reportarmos aos grandes filósofos, né, como Sócrates, como Platão, como Confúcio e muitos outros, sejam filósofos da Grécia,
sejam os filósofos romanos, sejam os filósofos tibetanos ou chineses. É importante o ser humano ter um grande ideal, porque, como você bem colocou, né, na nossa luta pela sobrevivência, se eu não tenho dinheiro, eu vou empregar toda a minha energia para adquiri-lo. Por quê? Porque isso, né, compromete a falta de dinheiro, por exemplo, a falta de recursos, compromete a minha sobrevivência material, a minha sobrevivência cotidiana. Da mesma maneira, esses filósofos vão dizer sobre a importância de ter grandes ideais, porque não é somente o nosso corpo que envelhece. Filosoficamente, o ser humano, conforme ele vai tendo que se enfrentar com a luta pela sobrevivência, ele pode perder algo da sua juventude interior, ou seja, ele vai envelhecendo. O corpo envelhece, e também podemos dizer que sentimento e pensamento, apesar de submetido a outras leis da natureza, também envelhece. Então, grandes ideais, né, ideais mais humanistas, ideais de ser cada vez melhor, tem essa possibilidade, nos dá essa possibilidade de que nós evitemos esse envelhecimento interior. Tá? Porque o corpo envelhece inexoravelmente no decorrer do tempo, mas não necessariamente os nossos sonhos, as nossas ideias, os nossos conhecimentos. Também podemos falar dos nossos sentimentos, né, os nossos bons sentimentos, não necessariamente com o passar do tempo eles precisam envelhecer. É claro que se nós nos identificamos somente com as nossas necessidades de sobrevivência, se nós nos identificamos demasiadamente com o nosso corpo, alguma coisa dentro de nós também vai perdendo esse frescor da juventude. Tá? Se nós nos identificamos com essas coisas, conforme o tempo passa, até interiormente nós podemos envelhecer. Contudo, quando nós temos estes ideais, né, dos quais nos falavam Platão e outros grandes filósofos, apesar do corpo envelhecer, nós sempre nos sentimos muito conectados com a vida, nós vamos nos sentindo cada vez mais conectados com a natureza. Isso vai nos dando recursos, isso vai nos dando energia para que dentro de nós mesmos, né, nós sempre sintamos que os nossos sonhos são válidos e sempre vamos nos esforçando cada vez mais para torná-los realidade. E na medida em que esses sonhos realizados eles se tornam realidade para nós também podemos compartilhar isso com outras pessoas, para que elas também, sujeitas inexoravelmente ao tempo, do ponto de vista físico, do ponto de vista da alma, do ponto de vista da nossa alma, dos nossos melhores sentimentos, melhores ideias, melhores sonhos, nós não sintamos que essa perda de frescor atinge esses elementos. E isso é muito importante. E essa importância é enfatizada justamente quando nós temos esses grandes ideais, esses que ensinaram esses grandes filósofos da nossa história. E é interessante porque esse grande ideal não exclui, por exemplo, as coisas que nós gostamos de fazer. É como Platão nos ensina, ele fala que existem bens divinos e bens humanos. Então, quando entendemos esse ideal filosófico ou mais humano, que diz respeito a toda a humanidade, a todos os seres, a tudo aquilo que habita o universo, porque isso volta de encontro ao tema do nosso podcast, ou seja, o ideal do ser humano em harmonia com o cosmos. Não é uma questão de algo em detrimento do outro. Então, quando a gente tem uma linha de vida definida como seres humanos, com valores, com virtudes, portanto com moral, tudo aquilo que nós vamos fazer vem em função disso. É como um balizador. Então, se eu tenho moral, tudo que eu vou fazer na minha vida, desde comprar coisas, me relacionar com pessoas, trabalhar, estudar, enfim, estar em contato com tudo o que me rodeia, então eu me relacionarei com todas as coisas de uma maneira mais humana, mais profunda, mais verdadeira. E isso não exclui as outras coisas, porque eu posso fazer tudo, desde que eu tenha elementos morais que me levem a fazer as coisas. E não só fazer as coisas, mas fazê-las bem, com integridade, com finalidade de aprendizado humano. Isso delineia e define de uma maneira mais clara qual é a nossa função como ser humano dentro do cosmos também. Agora, dentro disso, José Roberto, eu gostaria que você falasse qual é o benefício que nós podemos ter em função de viver esse ideal humano, porque nós sempre buscamos também algo que possa nos favorecer. E isso não é um demérito, não é algo ruim como um todo. Só que há critérios aí. Então eu gostaria que você falasse quais são os benefícios de se ter um ideal humano, não só para nós, mas como para os nossos semelhantes também.
Sim, Danilo, você tocou muito bem nessa questão de um ideal filosófico, né, que tem essas características que você colocou, não exclui o material, pelo contrário, inclui, coloca-o no seu verdadeiro na sua verdadeira dimensão, no seu verdadeiro tamanho. A gente até pode falar um pouquinho sobre Confúcio. Confúcio tinha uma frase, um ensinamento muito interessante, que era semelhante às belas flores coloridas e perfumadas, são frutuosas as palavras dos que as dizem e as seguem. E esse é o valor de um ideal filosófico ou um ideal humanista. Faz com que aquela pessoa que se esforça, né, para realizar os seus sonhos, esses sonhos de ser melhor, esses sonhos de ser mais útil à humanidade, fazendo com que, conforme ele vai vivendo de acordo com isso, que interiormente para ele tem todo sentido, tem toda a beleza, faz com que ele seja também um modelo de estabilidade pessoal, de estabilidade humana, de estabilidade em todos os campos da vida, sendo com isso um bom modelo e um bom exemplo para outras pessoas que também busquem isso, né? Então, um ideal filosófico, né, tem essa aspiração de ser bom para todos, a partir da ação daqueles que, nessa busca de ser cada vez mais coerente com aquilo que ele sente como válido, possa servir também de referência para outras pessoas que busquem também o mesmo nível de realização. É uma maneira de nós vivermos com conhecimento e também com consciência, para termos uma clara percepção material e espiritual. Clara percepção material, porque, como você mencionou, né, nós realmente precisamos de recursos materiais, de recursos financeiros. De recursos financeiros. A nossa sociedade exige isso. Mas quando o ser humano ele tem um ideal filosófico, nós poderíamos dizer assim, um ideal filosófico e espiritual, a ênfase vai ser no espiritual. Por quê? Porque isso vai constituir a nossa identidade. Nós vamos perseguir esses recursos, mas não, digamos assim, de qualquer jeito, ou para nós o termos, custe o que custar, ainda que nós tenhamos que prejudicar ou atropelar outras pessoas. Então, essa identidade interior, essa identidade espiritual, ela se torna a nossa identidade. Com isso, nós refletimos isso na nossa ação. Isso nos torna mais poderosos e mais responsáveis, tanto para conosco mesmos, como também para com aqueles que sintam, digamos assim, que nós sentimos que necessitam dessas referências. Eu gosto muito na cultura popular, por exemplo, da figura do Homem-Aranha, né? Que ele começou, por exemplo, a sua carreira não como um super-herói, mas como alguém que queria usar os seus poderes recém-adquiridos para fama, para fortuna, para conquistar o coração da mocinha, para conquistar dinheiro. E conforme ele ia amadurecendo na posse desses poderes, ele foi adquirindo aquela frase que todos conhecem, né? Com um grande poder vem também uma grande responsabilidade. E aí ele passou a atuar realmente como um herói, né? A lutar contra o crime, a defender a cidade, a enfrentar malfeitores também muito poderosos. Bom, é uma figura da cultura popular, né, Danilo? Mas que em alguns elementos nós podemos retirar para defender esse nosso ponto, né, de que quando o ser humano ele se torna responsável, eticamente falando, filosoficamente falando por si próprio, ele adquire um poder e uma responsabilidade de também atuar na sociedade, de também atuar com uma consciência, com uma liberdade baseada na sua consciência. Ele se torna quase que uma força viva da natureza, criando um pouco mais de esperança para aqueles que estão do seu lado. Ele se torna alguém, como é que nós podemos dizer, né? Mais comprometido consigo mesmo e com o seu ciclo histórico também. Exatamente, comprometido com o seu ciclo histórico e comprometido com a humanidade. E é muito interessante, né, que dentro da tradição clássica se considera que o grande exemplo de poder, de comprometimento e de responsabilidade é a própria natureza. Né? Porque nós percebemos que tudo acontece na natureza. A natureza ela é muito variável, ela é muito rica, ela é muito bela e ela é muito justa.
Ou seja, a natureza é um exemplo de que quanto mais, vamos dizer assim, consciência se tem, mais liberdade se tem para agir, mais liberdade para criar elementos que também são belos, que também são naturais e que também são úteis para todos que se acercam. Ora, o ser humano ele é parte da natureza, pelo menos segundo essas grandes tradições filosóficas do Oriente e do Ocidente. E conforme ele vai se melhorando interiormente, né, a sua criação se torna cada vez mais viva, cada vez mais variada e cada vez mais beleza. E Danilo, quem é o ser humano, né, que está jogando beleza, que está jogando vida pela janela? Ninguém, né? Quando o ser humano ele vai se aproximando da beleza e da vida, ele também vai se aproximando da verdade e, consequentemente, ele vai se aproximando de uma verdadeira bondade, uma bondade interior, uma bondade rica que ele pode despejar, que ele pode compartilhar com outras pessoas e com o mundo. Ou seja, gostei da sua palavra, né? Ele vai se tornando mais comprometido com a vida e com todos e com tudo que faça parte dessa vida. E na sua fala, José Roberto, está claro essa ideia de integração. Ou seja, não é ou isso ou aquilo, mas é integrar as coisas, unir os elementos, os que forem melhores, para que a gente tenha uma vida mais idealística, mais humana e melhor para tudo. Porque quando a gente fala do cosmos, a gente está falando de uma vida que pulsa em várias dimensões. Não é só na dimensão física que existe vida. É que a gente se limitou a imaginar que nós somos o centro do universo. Como em outros momentos da história já se foi pensado assim. A gente às vezes acaba pensando da mesma maneira séculos depois. Então, José Roberto, é curioso porque os hindus clássicos tinham a ideia de que a evolução humana tinha que ser equilibrada, ou seja, há uma balança espiritual e uma balança material. Então, segundo eles ensinam, nós temos que buscar o equilíbrio entre os dois elementos, como nos ensina Aristóteles, o justo meio, para que nós sejamos espirituais e humanos. Isso é muito importante, porque quando a gente tende tanto para um extremo para o outro, sem uma compreensão profunda do que cada um deles implica, nós vamos ter problemas. Isso é histórico e é algo que podemos observar ao longo da história da humanidade. Ou seja, se vivermos só em uma ideia, entre aspas, demasiadamente espiritual, os bens materiais, a organização social e as coisas do mundo material ao qual nós pertencemos e fazemos parte, elas não vão ter organização, não vão ter uma finalidade, e vão perder também a sua característica e aquilo para o qual ela existe. E em contrapartida, se formos excessivamente materiais, vamos esquecer também da nossa condição humana, dos nossos valores, do sentimento, de termos coração como seres humanos. Inclusive me vem à mente agora, dentro desse exemplo de materialismo, o filme Blade Runner, que é de 1982, interpretado pelo Harrison Ford, que é muito curioso porque no cinema a gente vê muito desse comportamento humano. Ou seja, a arte imita a vida. E nesse filme relata bem essa ideia de que, no filme, já não se sabe mais o que é o ser humano e o que é o robô. De tão perfeito que estavam os robôs e de tão robotizados que estavam os seres humanos. Agora, dentro dessa ideia, cabe-nos entender o que é o ser humano. Eu gostaria que você falasse então, José Roberto, filosoficamente, o que define um ser humano ou como a filosofia compreende o que é ser humano. Você já tocou em quase todos os pontos importantes, né, Danilo? A construção de uma identidade interior, uma identidade de autoconhecimento, de um conhecimento profundo, em que eu consiga lidar bem com, por exemplo, a minha raiva, a minha tristeza, para que, de certa maneira, isso não contamine o meio ambiente em que eu habito, em que eu não transfira esses meus ressentimentos para as pessoas que me cercam. Ao mesmo tempo, né, que exige o domínio dessas potências negativas que vivem dentro de mim mesmo, trabalhar para um desenvolvimento das potências positivas, para que cada vez mais eu me afaste, como ser humano, desse estereótipo que confunde o ser humano com um animal. Porque essa percepção é uma percepção superficial, mas ela também é muito cotidiana. Quando nós, por ignorância, ou quando nós, por falta de reflexão, ou por falta de consciência, nós agredimos outra pessoa, imediatamente vai ter uma reação quase que no mesmo nível, se não pior, da minha ação impensada, das minhas palavras que feriram alguém e que, por espírito de revanche, de vingança, essa pessoa vai lançar isso contra mim. Nós vamos criar com isso, né, uma poluição ambiental, não
uma poluição da natureza, mas uma poluição dentro do nosso nível e da nossa necessidade de convivência humana. Então é muito importante realmente essa questão de sabermos o que é um ser humano. Existe algo de animalesco no ser humano? Existe, com certeza. Mas isso é para se tornar um problema? Não deveria se tornar um problema. Há necessidade de uma formação para que essas interferências que existem dentro de mim, elas não tomem conta da minha vida. Porque se tomam conta da minha vida, em algum momento vão refletir na sociedade em que eu habito. E se elas começarem a refletir na sociedade, então nós vamos ter uma sociedade com muitos problemas, onde não vai haver entendimento e onde vai ser muito difícil as pessoas se encontrarem, as pessoas se conversarem, sorrirem uma para as outras e se unirem para vencer aquelas dificuldades que são dificuldades não minha, não sua, não do José e não da Maria, mas são as dificuldades de todos. Então é muito importante essa questão de nós nos definirmos, né, definirmos aquilo que é próprio do ser humano, para que no nosso comportamento a gente não reflita um comportamento de um tigre ou de uma cobra ou de um cachorro enraivecido, mas reflita o comportamento de uma pessoa que se esforça para conviver bem com outras pessoas, né, para conviver bem consigo próprio e oferecer algo de positivo para a sociedade em que ela vive. Gostei muito aí da sua analogia com o Blade Runner, né? Outra pérola aí da nossa cultura pop, porque nós vemos ali um esforço de um ser humano imperfeito para criar criaturas perfeitas, porque o ser humano ele tem esse afã de perfeição. Só que nós vivemos numa cultura e numa sociedade que, ao invés de refletir esse afã de perfeição para si próprio, sonha em criar máquinas que sejam máquinas mais perfeitas, máquinas até mais humanas que o ser humano. Isso é um afastamento daquela natureza, né, Danilo, que eu estava comentando, que se podemos perceber como inteligente, como consciente, como livre, e por conta desses fatores, né, quando faz alguma coisa, faz tudo na natureza, né, com muita beleza e com muita, digamos assim, transparência para que quando nós nos reflitamos nessa beleza natural, nós encontremos também o que é belo dentro de nós. Aí sim nós vamos ter algo que é verdadeiramente um ser humano. Não uma máquina perfeita construída por um ser humano, mas um ser humano que, vislumbrando a natureza, vislumbrando a perfeição, vislumbrando a sabedoria dos grandes sábios da nossa humanidade, ele mesmo se construa em aproximação a esse ideal de beleza e de perfeição que hoje ele sonha somente para as máquinas que ele pode construir. Sem dúvida. Inclusive, enquanto você falava, eu me lembrei de uma frase do Jung, o grande psicanalista do século XX. Ele diz que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. É muito curioso porque essa frase é extremamente profunda, filosófica e muito importante da gente compreendê-la. Por quê? Quando nós olhamos para dentro, a gente desperta para aquilo que nós temos de melhor. Olhar para dentro, evidentemente, cabe só uma ressalva aqui, não é de uma maneira egoísta, de se fechar em si mesmo, ou de uma maneira deprimente também, muito pelo contrário. É uma maneira de olhar para aquilo que nós temos de profundo dentro de nós e levarmos isso à tona, ou seja, o que nós temos de profundo e de melhor dentro de nós e levarmos isso à tona. Ou seja, trata-se de conhecer-se, trazer o que há de melhor de dentro para fora e, naturalmente, compartilhar com os nossos semelhantes aquilo que nós conquistamos internamente. Bom, agora antes de terminar o podcast, José Roberto, eu preciso te perguntar isso porque é algo que pode vir à nossa mente em algum momento. Ou seja, esse tema do podcast, isso tudo que você está falando, é um dogma ou é um processo natural de vida para o ser humano? Eu gostaria que você esclarecesse um pouco mais isso, porque pode parecer que estamos falando de algo aqui que é dogmático, em detrimento de algo natural do ser humano. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas ideias. Não penso que seja um dogma, né, Danilo? E para estabelecer um pouquinho que não é um dogma, nós vamos encontrar essa afirmação, esse ensinamento, não só na expressão que os grandes filósofos deixaram na história, mas principalmente no modelo de vida que eles também deixaram na história, né? Ou seja, eles viveram, eles foram capazes de ler na natureza, né, essa realidade humana, eles foram também capazes de vivenciar isso que eles visualizavam na natureza.
essa necessidade que o ser humano tem de se conhecer, e se conhecer de uma maneira muito profunda, para ele poder se trabalhar, para ele poder se educar nesses elementos que existem dentro de nós. Você citou Jung, né? Jung foi um dos psicólogos que se esforçou muito para demonstrar algo dos elementos obscuros da própria psique, da própria psicologia humana, e trabalhou também em elementos que seriam tratamentos, né, para esse lado mais obscuro do ser humano. Então se trata de algo que nós percebemos tanto nos grandes pensadores do nosso século XIX, XX, XXI, como também nos grandes filósofos da história. E esses últimos, né, nós podemos afirmar, pelo estudo eclético e comparativo, que eles retiraram essa visão da natureza. Nunca fica demais nós nos lembrarmos do pensamento grego, né, que dizia, principalmente representado por Sócrates, que o ser humano, quando ele se conhece, ele também tem a possibilidade de conhecer a natureza e o universo, né? E o oposto também é verdadeiro. Conforme o ser humano ele vai se relacionando com a natureza, vai se relacionando com essa pequena plantinha, né, que você mencionou, vai se relacionando com o universo, ele vai cada vez mais, né, descobrindo quem ele é interiormente. As antigas tradições consideravam que o universo não é simplesmente um objeto inanimado regido por leis inexoráveis, inflexíveis e funcionais. Eles consideravam principalmente que o universo é um ser vivo. E como um ser vivo, né, na visão desses povos, o universo ele tinha uma parte material, uma parte visível, que nós podemos contemplar quando observamos as plantas, os animais, quando observamos o mar, quando observamos o céu, quando estendemos a nossa vista para observar os planetas, as galáxias, o universo, o multiverso que seja. Então, tudo isso para esses antigos povos, né, era o corpo do universo. E o corpo do universo, na visão deles, também tinha algo por trás, algo que era invisível, mas que também era o responsável por toda essa beleza, por toda essa ordem, por toda essa magnificência que nós vemos. Ou seja, o universo também tinha um espírito, uma alma, né? E é interessante que a partir dessa dualidade espírito e matéria que observavam na natureza e no universo, eles consideravam que todas as coisas que existem dentro do universo também estão sujeitas à mesma dualidade. Ou seja, tudo é matéria e tudo também é espírito. A ênfase que eles davam, né, Danilo, é que eles consideravam o espírito, né, a parte espiritual, superior à parte material. Não no sentido de descurar da matéria, mas no sentido de orientar toda a matéria através de um trabalho interior, né, através de um trabalho espiritual. Para eles, né, o elemento espiritual era o elemento que abraçava de sobra a natureza visível. Consequentemente, né, esse elemento interior, esse elemento invisível, deveria governar o universo. Ao mesmo tempo, né, quando nós falamos, como esses antigos filósofos também falavam, de uma conduta que seja uma conduta correta, de uma conduta que seja uma conduta moral, uma conduta ética, para nós nos harmonizarmos, é justamente para que em nós, né, essa dualidade ela também se tornasse muito evidente, para que nós fôssemos descobrindo em nós, né, o que é moral, o que é espiritual, e aí sim nós possamos conduzir bem a nossa luta pela sobrevivência, a convivência com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos e, consequentemente, com a humanidade. E na visão deles, né, a sociedade vai se tornando melhor quanto mais pessoas se imbuem disso como um ideal, ou seja, dessa busca por se tornarem cada vez melhores como seres humanos, para descobrir o que há de íntimo e de forte e de poderoso dentro de si próprio. Né? Quanto mais pessoas buscam esse ideal de serem melhores para se aproximar dessa realidade interior, mais a nossa convivência vai se tornando também mais harmônica, vai se tornando melhor,
tanto nos dias de paz, como também nos dias de conflito, em que nós precisamos nos unir para resolver as problemáticas sociais, para não nos sentirmos tão sozinhos, para sentirmos, né, que fazemos parte desse rio da vida, desse rio do universo, ou seja, para sentirmos que estamos integrados com a natureza e com o cosmos. E isso é muito importante. É uma visão mental que nós devemos ter para, para crescermos como seres humanos, para crescermos como sociedade humana. Bom, José Roberto, fica claro então que a filosofia é o melhor meio para que possamos chegar então a um ideal de ser humano e, em consequência disso, em harmonia com o cosmos. Agora, para encerrar, então, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, reiterando as principais virtudes, os principais valores que a filosofia nos ensina, para que possamos chegar então a esse tão sonhado ideal do ser humano e também entrar em harmonia com o universo, com tudo o que nos rodeia. Sim, Danilo, acho que a melhor contribuição que uma busca filosófica, que o estudo da filosofia, ou seja, o estudo de um Platão, de um Confúcio, o estudo da filosofia oriental, tibetana, seja expressa no Bhagavad Gita ou seja expressa na República de Platão, é nos fazermos reconhecer que estamos numa jornada espiritual, tornarmos um pouco ao sentido que esses antigos povos davam a esse termo, o que seria uma jornada espiritual, né? Seria reconhecer que nós estamos no palco da vida, nós estamos no caminho da vida, mas que não é uma vida simplesmente por viver. É uma vida, né, para que nós descobramos dentro de nós uma vida muito maior, uma vida muito mais rica, muito mais potente, para complementar essa nossa vida cotidiana. A vida, então, como uma jornada espiritual, ela seria uma jornada espiritual, desculpe aí a redundância, né? A vida seria uma jornada espiritual sobre uma cobertura material, mas nunca perdendo de vista o que é importante. E é isso que nós conquistamos, né? É isso que vai enriquecendo aí os nossos pensamentos, os nossos sonhos, as nossas batalhas cotidianas, sabendo que a nossa vida tem um sentido muito rico, que é cada vez mais nós podemos atuar de uma maneira muito prática, de uma maneira muito cotidiana, mas com uma visão interior muito mais ampla e muito mais rica. Bom, José Roberto, obrigado pela presença. Dessa maneira encerramos o nosso podcast e, claro, eu desejo que seja sempre muito bem-vindo. É sempre muito agradável, Danilo, estar aqui em sua presença, né, compartilhando com você, compartilhando com todos que nos ouvem ideias tão belas, ideias tão profundas, ideias que nos ajudam aí no nosso processo de cada vez mais humanização. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. Podem também nos seguir através das redes sociais e para aqueles que queiram saber mais sobre a Nova Acrópole, basta acessar o nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Beethoven e chama-se Sinfonia número 8, Allegro Vivace.